Olá, jovens! Olá, meninos e meninas, beleza? Aula de física mais uma vez, tema da aula de hoje, corrente elétrica, aula 20 da apostila de vocês. Objetivos da aula, então vou falar sobre o que é DDP, né, tensão elétrica, e um pouquinho sobre um circuito elétrico aí, introdutório. Também vou apresentar o conceito de corrente elétrica e algumas propriedades dessa corrente elétrica. Antes da gente começar, vamos lembrar aí que quando a gente discute propriedades elétricas da matéria, quando a gente fala de grandezas elétricas, como corrente ou diferença de potencial, todas essas ideias estão baseadas aí no modelo atômico de Rutherford. Ele não é o mais atual, mas ele é suficiente aí para o entendimento desse conteúdo. Basicamente, a gente tem que lembrar aí que tem elétrons numa nuvem mais estéril, átomo, né? E um núcleo aí com prótons e nêutrons mais ligados nesse núcleo, beleza? Também temos que lembrar a ideia aí de um condutor ou isolante, que um condutor é aquele material em que as cargas elétricas fluem com mais facilidade, né? E fluem com mais facilidade exatamente em virtude daquela característica aí, baseada no modelo atômico, que os elétrons das últimas camadas, os elétrons mais distantes aí do núcleo, conseguem fluir mais facilmente. E um material isolante, em contrapartida, é um material em que as cargas elétricas possuem mais dificuldade, né, para se movimentar. No centro inferior aí da imagem, a gente tem um material muito conhecido, que é são aqueles fios flexíveis que a gente tem em instalações elétricas, por exemplo, nas nossas casas. Um material condutor aí, geralmente um metal, né, na parte interna, revestido por um material isolante. Não necessariamente, um condutor tem que ser um metal, mas é um exemplo aí bem próximo e bem comum. Corrente elétrica, então. Definição de corrente elétrica. Movimento ordenado de cargas elétricas em um condutor. Não necessariamente movimento de elétrons, né, mas movimento de cargas elétricas em um condutor. A figura aí ilustra um circuito básico em que a gente tem uma bateria, essa bateria ligada aí a um condutor e um caminho perfeito aí para os elétrons ou para as cargas elétricas circularem, né? E essas cargas elétricas só circulam em função da presença ali daquela bateria, que propicia uma diferença de potencial entre os polos, né? Então, só vamos ter aí correntes elétricas, só vamos ter corrente elétrica, só vamos ter movimento de cargas elétricas se eu tiver aí essa diferença de potencial no condutor, que basicamente tem origem aí em função do campo elétrico presente nesse condutor. Vale ressaltar também que a corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas, né? Porque eu posso ter em um condutor, um pedaço de metal, por exemplo, um movimento aleatório e desordenado aí de cargas elétricas, de elétrons. Isso acontece, só que isso não é corrente elétrica. De novo, reforçando, a corrente elétrica é o movimento ordenado dessas cargas elétricas. E como eu disse, para que esse movimento aconteça, a gente tem que ter a presença aí de uma diferença de potencial no meu circuito elétrico. Essa diferença de potencial é que propicia o movimento de cargas elétricas. As cargas elétricas vão de um potencial menor para um potencial maior, né? Circulam dessa forma. Dito isso, então, vamos definir o que é essa diferença de potencial aí simbolizada pela letra U. Primeiro, a gente tem uma definição matemática, né, que é a quantidade de energia elétrica transformada a partir do deslocamento de cargas elétricas. Então, é a capacidade aí de transformação de energia a partir do deslocamento das cargas elétricas em um condutor. Com isso, a gente consegue definir a unidade dessa diferença de potencial, já que a diferença de potencial, simbolizada pela letra U, é dada pela relação entre a transformação de energia
em joules. E as cargas elétricas presentes nesse condutor em coulombs, a gente tem a unidade de diferença de potencial em joule por coulomb, que vamos conhecê-lo aí como volt, simbolizado pela letra V maiúsculo. Então aqui tem uma tabelinha, né, para a gente formalizar aí o conhecimento sobre essas grandezas. Então a diferença de potencial, ou DDP, hein, vai ser dado em volts. A energia elétrica, claro, em joules, já uma unidade conhecida do sistema internacional, qualquer forma de energia em joule, e a carga elétrica em coulomb. Ou seja, lá na nossa bateria, ela tem uma diferença de potencial, por exemplo, de 12 volts. Numa pilha, uma diferença de potencial de 1,5 volts. E essa diferença de potencial é que faz com que as cargas elétricas circulem no meu circuito elétrico. Já que falamos de diferença de potencial e definimos a matemática, né, na diferença de potencial, vamos falar também da definição matemática de corrente elétrica. Corrente elétrica é a razão com que as cargas elétricas circulam aí por um condutor num certo intervalo de tempo. Então a gente vai ter carga elétrica no tempo, unidade do sistema internacional, coulomb por segundo, que também tem um apelido, é o ampere. Ou seja, a corrente elétrica, a partir de agora, vamos determiná-la como a unidade de ampere, simbolizada pela letra A maiúsculo. Lembrando que carga elétrica, deixa eu vir aqui de novo para esse lado, também pode ser determinada aí pelo número de elétrons ou prótons em excesso multiplicado pela carga elementar. Vamos lembrar aí, carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Mais uma vez, uma tabelinha aí que relaciona a grandeza que a gente está conhecendo com as unidades no sistema internacional. Então, carga em coulomb, tempo em segundos e essa grandeza nova aí, corrente elétrica, coulomb por segundo ou ampere. Beleza? Já que a gente está falando dessa unidade aí, o ampere, é conveniente que a gente lembre aí dos submúltiplos que são muito utilizados com essa grandeza, porque a corrente elétrica, 1 ampere é uma corrente elétrica muito alta, e então, em geral, muito comum nós vermos aí correntes, quantidades de corrente elétrica muito pequenininhas, e para facilitar a escrita a gente usa os submúltiplos, né? Miliampere, microampere ou nanoampere, por exemplo. Beleza? Vale lembrar disso. Uma propriedade aí também que a gente já viu com várias grandezas físicas é a propriedade gráfica, né? Então, se eu tenho um gráfico no eixo Y corrente, no eixo X o tempo, a área desse gráfico é numericamente a carga aí que atravessa esse condutor. Lembrar disso, né, é importante, a propriedade gráfica, propriedade muito importante quando a gente fala de qualquer grandeza física, e é recorrente a gente utilizar dessa ferramenta. Beleza? Tranquilo? Vamos falar das tarefas, então, de sala? Bem simples, bem tranquilo, aplicações aí bem diretas das equações. Então eu tenho um filamento de uma lâmpada incandescente, aquelas lâmpadas antigas que esquentavam bastante, né? Então tinha um grande desperdício de energia aí. É aplicada uma diferença de potencial, onde tem 20 vezes 10 a 18 elétrons, uma porrada de elétrons atravessando a secção transversal do fio em 3,2 segundos. Lembrando, carga elementar e 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. A partir dessas informações, vamos tentar responder as perguntas então. Primeira pergunta, item A. Qual a quantidade de carga que atravessa essa secção citada aí no exercício? Vamos lembrar, para calcular a quantidade de carga, número de elétrons ou prótons, nesse caso elétrons, vezes a carga elementar, bem simples, bem direto. Então, carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19, número de elétrons, 20 vezes 10 a 18, então eu vou ter uma carga aí de 3,2 coulombs. No item B eu quero a intensidade da corrente elétrica. Eu quero saber a corrente elétrica que atravessa aí esse filamento. Corrente elétrica, carga no tempo. A carga a gente calculou no item anterior, 3,2 coulombs.
E o tempo foi dado, 3,2 segundos. Simples, direto, tranquilo. Então, coulomb por segundo, eu vou ter ampere. Minha corrente, 1 ampere. No item C, o que eu tenho? No item C, eu quero saber a quantidade de energia elétrica que é transformada em outra modalidade. Se a gente está falando da lâmpada, né? Essa energia elétrica vai ser transformada em energia luminosa. Como a gente está falando de uma lâmpada incandescente, vale lembrar que também uma boa parte da energia é transformada em energia térmica. Não é, vamos dizer assim, para que a lâmpada foi projetada, mas é o que acaba acontecendo. Então, nesse caso, vamos tentar descobrir aí quanto de energia foi transformado. A variação da energia é igual ao trabalho realizado. Trabalho, nesse caso, de quem? Trabalho da força elétrica. Vamos lembrar que o trabalho da força elétrica é determinado pela multiplicação da carga vezes a diferença de potencial. Se eu juntar, então, essas duas equações, eu posso reescrevê-las e dizer que a variação da energia é igual a carga vezes a diferença de potencial. Pronto, está feito. Eu tenho a carga descoberta no item A diferença de potencial foi dado, então a minha energia aí, 320 joules. Então, nesse processo, durante esse tempo aí, 320 joules de energia foram transformados, energia elétrica, em outra forma de energia. Já que a gente tem uma transformação de energia, a gente pode relacionar isso com potência, que é o que está pedindo no item D. Vamos lembrar que potência é a transformação da energia no tempo. Já aqui a gente tem a energia que foi transformada, 320 joules, e tem o tempo que isso aí demorou para acontecer, né? 3,2 segundos. A gente tem também a potência, lembrando potência, energia no tempo, joules por segundo ou watts. Potência, nesse caso, então, dessa lâmpada de 100 watts. Beleza? Bem simples a tarefa, aplicação direta aí das equações. A última tarefa do dia fala de uma unidade aí, essa unidade é o ampere-hora. E aí ele diz, né, que uma bateria é indicado por uma das especificações da bateria é o ampere-hora. A gente vai ter também, por exemplo, a diferença de potencial, 12 volts, por exemplo, da bateria de um carro, mas tem um ampere-hora. E aí ele indica no enunciado que, em condições ideais, né, uma bateria de 50 ampere-hora funciona durante uma hora com uma corrente de 50 amperes. A pergunta é, o que significa essa unidade ampere-hora dentro das afirmações aqui indicadas, né? Com o que essa unidade está relacionada? Para a gente pensar sobre isso, ampere-hora, vamos ver de onde sai essa unidade, né? Essa unidade de ampere-hora sai da relação de corrente elétrica. A corrente elétrica é carga no tempo. Se eu tenho ampere-hora, simplesmente eu isolo a carga aqui. Carga elétrica, corrente vezes tempo, no sistema, num sistema de unidades, aqui não necessariamente sistema internacional, mas eu vou ter que a carga então vai ser dada ampere multiplicado por hora, nesse caso só para adequar aí ao enunciado. Então, ampere vezes hora, ou ampere-hora, é a unidade para quantidade de carga. É a quantidade de carga aí que circula nesse circuito. Isso quer dizer o quê, né? Qual dessas alternativas tem relação, então, direta com isso? Alternativa E, quantidade de carga fornecida pela bateria para o circuito. Beleza? Tranquilo? Facinho, sem problemas. Espero que tenham entendido. Espero que a mensagem tenha sido recebida. Nos veremos no nosso próximo encontro. Valeu e até a próxima, meninos e meninas.